Bom dia, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui iniciar mais uma aula nossa de física, tá? A nossa apostila 9, que tem cujo tema espelhos planos. Então nós temos aqui a física no cotidiano. Ele passa um exemplo aí para nós, tá? E fala assim, ó, note a perfeita simetria entre um objeto e a respectiva imagem em um espelho plano. Então nós temos um espelho plano aí, tá? Ele está falando da simetria. Então tem essa vela aqui, ó. Nós temos da vela, do pé da vela até o espelho, nós temos a mesma distância no ponto de reflexão aí, ó, tá? Essa simetria aí, ó. Tá ok? Aí ele vem e fala assim para nós. No espelho plano, o objeto e a imagem são iguais, tá? Então, o que acontece lá? O objeto e a imagem, elas são iguais. Porém não superponíveis, constituindo as chamadas figuras enantiomorfas. Observe que na imagem as palavras estão escritas de modo reverso. Então nós temos aqui, ó, tá? Nós temos um espelho plano aqui e essa palavra aqui, ela está escrita de modo reverso, ok? Passa um conceitinho básico aí para nós. Aí ele vem e fala o seguinte, ó. A física e o laboratório. Como são fabricados os espelhos? Quando uma pessoa está diante de um espelho qualquer, ela imagina que o espelho é o vidro para o qual ela está olhando. Será mesmo? Embora parte da luz que incida sobre o vidro transparente seja refletida, não é esse o fenômeno mais importante ocorrido no espelho. Na verdade, o vidro serve para sustentação mecânica e para dar forma ao espelho, que consiste numa camada muito fina de metal, normalmente prata, depositada sobre o vidro. Sobre esse metal ainda é aplicada uma camada de verniz, para evitar deslocamento e oxidação do material da superfície refletora. Então nós temos aí, ó, o vidro, a parte do metal e o verniz. Ok? Passo uns conceitos básicos aí para nós. A física e a evolução de seus conceitos. Leis da reflexão. Seja F uma fronteira que delimita os meios A e B. Então, seja F uma fronteira lá, F está delimitando os meios A e B. Um raio de luz incide no ponto I aqui, da fronteira F, e é refletida lá, refletida aqui, ok? Aí ele fala o seguinte, vamos verificar aqui, olha lá, sejam R o raio incidente, certo? O raio incidente, e o R', o raio refletido, N, o normal, fronteira F no ponto I, I, o ângulo de incidência, e R, o ângulo de reflexão. Ok? Então, como ao ponto P, o espelho plano conjuga um único ponto imagem P', então todo raio de luz incidente no espelho passando por P origina um raio de luz refletido passando por P', conforme a figura anterior. Por outro lado, em virtude da reversibilidade da luz, o trajeto geométrico do raio de luz não depende do sentido da propagação. Todo raio incidente, com direção passando por P', origina um raio refletido, passando por P. Tá? Então aqui ele faz o conceito que nós acabamos de verificar aí, ó. O ponto P, ele vai incidir, tá? Olha lá, no P', ó. Então esse ponto rebate aqui, ó. Aqui é reflexão, certo? Ó. Aqui se você vem, bate a reflexão aqui, vem no ponto P, ó. Esse daqui bate aqui, vem no ponto P.
E nesse caso aqui, ó, ele desce aqui no ponto P', ok? Enantiomorfismo. Em virtude da simetria entre o objeto e a imagem, concluímos que, embora o objeto e sua imagem tenham mesma forma e tamanho, as figuras idênticas, não são figuras superponíveis, como, por exemplo, a mão direita e a mão esquerda de uma pessoa normal. Quando uma pessoa se encontra diante de um espelho plano e levanta a mão direita, sua imagem levantará a mão esquerda. Primeira lei de reflexão. O raio incidente RI, o raio refletido IR, linha, e a normal no ponto de incidência IN, pertence ao mesmo plano. E a segunda lei de reflexão ele fala que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Espelho plano. Quando a fronteira F, que delimita os meios A e B, é plana e o fenômeno de reflexão da luz é predominante, dizemos que a fronteira F é um espelho plano, que foi no caso da primeira imagem que nós vimos lá. Olha lá, o espelho plano é representado pelo esquema a seguir. Superfície que recebe a luz. Lá. Então, nós temos aqui ó, a ordem reversa. Aí, ó. Se tivermos diante do espelho um livro no qual está escrita a palavra física, na imagem do livro dada pelo espelho, a palavra física aparece na escrita de trás para frente, observando a figura acima. Aí. O objeto e sua imagem dada pelo espelho plano são, portanto, figuras iguais, porém não superponíveis, e são chamadas de figuras enantiomorfas. Natureza da imagem. Para um espelho, o objeto real ou imagem real se posiciona na frente do espelho, isto é, na região onde a luz incidente ou refletida está presente. O objeto virtual ou imagem virtual se posiciona atrás do espelho, isto é, na região onde a luz incidente ou refletida não está presente. Então aqui nós temos a luz ó, e nós temos o quê? O ponto P, que é o objeto virtual, em relação ao ponto P' aqui, que é o objeto real. Isto posto, em virtude da simetria, concluímos que o objeto e sua imagem ficam em semi-espaços opostos em relação à superfície do espelho, isto é, um na frente e o outro atrás do espelho, e, portanto, têm naturezas opostas, sendo um deles real e o outro virtual. Que ele passa um conceito do século II depois de Cristo. Heron de Alexandria define as leis básicas da reflexão da luz. Os raios incidente, refletido e a reta normal são coplanares. E os ângulos de incidência e de reflexão são congruentes. Já no século XV, Leonardo da Vinci redigiu suas anotações de tal maneira que o leitor só entendia ao lê-las refletidas num espelho plano. A causa desse fato é alvo de controvérsia. Da Vinci desejava dificultar o acesso às suas ideias inovadoras. Era disléxico ou, por ser canhoto, não queria borrar seus textos e ilustrações enquanto escrevia. Leonardo da Vinci, então, ele escrevia de trás para frente, ok? Aí, nesse caso aí, nos exercícios resolvidos, então nós temos lá, Leonardo da Vinci redigiu suas anotações de tal maneira que o leitor só entendia ao lê-las refletidas no espelho plano, que nós acabamos de ver. Então esse fato relaciona-se na atualidade com a instalação de espelhos em ambientes pequenos para aumentar a sensação de amplidão, seria isso? Ou a colocação de espelhos paralelos em escadas rolantes de shoppings para produzir várias imagens?
C. A simetria que o espelho plano proporciona nos salões de beleza. D. A maneira como são escritas palavras na parte dianteira dos carros de bombeiros e de resgate. E E. A presença de espelhos planos nos leitores ópticos de preços em lojas de departamentos. E aí? Então, atualmente, onde que nós vimos essas escritas? Nós nos deparamos no decorrer do nosso dia a dia? Em instalações de espelhos em ambientes pequenos para aumentar a sensação de amplidão? Não, né? Colocação de espelhos paralelos em escadas rolantes? Shoppings para produzir várias imagens? Também não. A simetria que o espelho plano proporciona nos salões de beleza? Também não, né? D. A maneira como são escritas palavras na parte dianteira dos carros de bombeiros e de resgates? E aí? Bombeiro, resgate, às vezes até polícia está escrito de trás para frente. Por que isso? Porque quando você olhar no espelho, você está dentro do carro, você olha no espelho, a parte refletida, certo? Você vai conseguir enxergar ela na escrita normal, tá? Então, nesse caso aqui, letra D. E o exercício 2. Essa apostila é mais conceito, tá? Relacionado a espelhos planos. Exercício 2, se nós verificarmos lá, ou de cara já dá para entender o exercício, né? O que está acontecendo aí? Qual que é o espelho utilizado aí? Você tem um objeto que vai refletir na sua imagem. Que objeto que é isso aqui? Esse espelho. É um espelho esférico, côncavo, esférico, convexo, cilíndrico, parabólico ou plano. Olha lá, o espelho utilizado, considerando o fato de ocorrerem nas figuras, no caso A e B aqui, simetria, estigmatismo e enantiomorfismo no caso aqui, está escrito de ordem reversa, né? Então nós sabemos que seria qual espelho? Espelho plano, né? Então, letra I. Os conceitinhos bem básicos aí. Aí nós temos aqui outros conceitos, tá? Exercício 1, 2, 3, vou deixar para vocês. Mas aí qualquer dúvida vocês enviam mensagem para mim e a gente vai discutindo a respeito dessas atividades, tá ok? Então, a princípio seria isso. A aulinha de hoje.